O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, estamos hoje celebrando a festa desses dois apóstolos, Filipe e Tiago. Tem que tomar cuidado com o Filipe, porque tem outro Filipe, diácono, escolhido, para ajudar em Atos dos Apóstolos, aquela escolha para ajudar os apóstolos, porque tinha as viúvas que não eram judias, estavam meio abandonadas. Então chamou aí muitos diáconos, e entre eles estava Filipe. Por isso que em Atos dos Apóstolos 8, que é o capítulo mais forte para justificar a crisma, em que Filipe batiza e depois chama os apóstolos para impor as mãos. Não sei se vocês lembram. Atos dos Apóstolos 8. Esse Filipe não é o apóstolo, porque se fosse o apóstolo, ele mesmo crismava. É o Filipe diácono, que tem um historiador também, Eusébio de Cesareia, que confundiu o Filipe apóstolo e diácono. Dizia que o Filipe apóstolo era casado, tinha 5 filhos. E na verdade quem era o diácono de Atos dos Apóstolos. Mas Filipe foi um grande apóstolo e morreu na Turquia, na cidade chamada Hierápolis, crucificado, depois apedrejado, mais ou menos as duas coisas, E Tiago também é outro que não pode ser confundido. Tem o Tiago maior, que é irmão de João, que são aqueles irmãos que a mãe queria que ficassem um do lado e do outro, não é isso? Filhos de Zebedeu e de Maria Salomé. Também primos de Jesus. Esse primeiro Tiago maior morreu, foi o primeiro apóstolo, morreu a espada, no ano 40 e pouco, e o corpo dele está em Santiago de Compostela, na Espanha. O de hoje é o Tiago menor, que é irmão de Judas Tadeu, provavelmente, filho de Alfeu e de Maria de Cleofas, que também é primo de Jesus, e é chamado de irmão. Tiago foi aquele que ficou em Jerusalém. Quando fez o concílio de Jerusalém, provavelmente ele estava ali. Como já, depois que Pedro saiu de Jerusalém, Tiago assumiu, e foi morto, apedrejado na Palestina. Então são dois apóstolos, e os restos mortais deles foram levados para Roma. Estão juntos na igreja dos 12 apóstolos em Roma. Então, dois grandes exemplos, Aqui nós temos no dia deles as leituras escolhidas, que é a tradição, a carta a São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei. Não existia na época praticamente nada escrito do Novo Testamento. O primeiro livro escrito do Novo Testamento foi a carta aos Tessalonicenses, no ano
51, mais ou menos, 50, 51. Evangelho não tinha nenhum escrito. Então, o que era? E mesmo que tivesse escrito, não tinha Bíblia debaixo do braço, né? Tem gente que acha que essa Bíblia de zíper existia. A impressão surgiu no século XV. A palavra de Deus ficava em códex ou em rótulos, na sinagoga ou nas grandes bibliotecas. Não dava para você carregar a Bíblia pregando, qual tem gente aí que acha que caiu do céu, assim, né? Então o que eles tinham é a tradição oral, garantida pelo Espírito Santo. Se não puser o Espírito Santo, já era, né? Imagina a fofoquinha como é que é. Não é não? Ó, o Joãozinho, parece que ele saiu de casa, mas à noite, de madrugada. Ele é casado, né? Aí o outro já fala, ó, ele foi pego com a mulher. Aí o outro já fala, não, já tem muito tempo, né? Assim, e vai aumentando, não é não? Então, se o Espírito Santo não tiver na tradição oral, vira fofoca, bagunça. Então, a tradição, isso que eu vos transmiti, com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, e mais tarde apareceu a mim. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu os apóstolos todos juntos. Então, fala da tradição oral, cita que apareceu. Jesus, lembrem-se, quase todo mundo viu a crucifixão, mas só alguns viram a ressurreição, só os próximos. Todo mundo no mundo sofre. Todo mundo passa por desespero. Todo mundo enfrenta a morte e o sofrimento. Só alguns têm a graça que vem do alto para suportar de uma forma especial, com fortaleza, os dons do Espírito Santo, as virtudes, né? Justiça, fortaleza, prudência, todos os dons da sabedoria e inteligência para viver de uma vida sobrenatural. Poucos veem a graça de Deus. Só os que buscam, que decidem estar aqui, fazem sacrifício para sair de si mesmos, né? E o evangelho de hoje, que é o evangelho em que Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, e ele diz, eis o Pai. A primeira heresia da igreja, chamado arianismo, colocava Jesus abaixo do Pai, como criatura do Pai, acima de todo mundo, mas abaixo do Pai. Por quê? Pegava algumas partes que Jesus falava, o Pai é maior que eu. Só o Pai sabe o dia e a hora. Mas por que Jesus falava isso enquanto estava nesse mundo? Por causa da kenosis. Ele esvaziou-se de si mesmo e encarnou-se, não como um teatro. Jesus era ser humano mesmo. O poder divino ele deixou com o Pai. A identidade divina não, porque ele é filho sempre. A pessoa divina é a pessoa divina. Mas Jesus, enquanto estava na terra, ele não estava como um mutante. Ele quis passar por todas as fases, ou seja, quando Maria fez só com ele, José, abraçar, ele sair correndo, era verdade. Não é que Jesus fez só, aí foi lá na São José, depois saiu voando, né? Igual tem gente que pensa que Jesus fingia ser o ser humano. Não. Ele se esvaziou do seu poder e se encarnou verdadeiramente. Então, enquanto ele estava na terra, ele não sabia o dia e a hora. E o Pai é maior que eu, humanamente falando. Mas há outras passagens que Jesus mostra que é Deus sempre. Antes que Abraão ser, eu sou. E agora essa aqui. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Aqui ele está no mesmo nível. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai?
Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai pelo menos pelas obras. E assim por diante. Então, aqui é uma passagem que mostra que Jesus é Deus. Em outras passagens, fica parecendo que ele está abaixo. Mas é porque Jesus se esvaziou. Filipenses 2. Ele, que era Deus, não se apegou à sua condição, mas esvaziou-se completamente da sua condição divina. Dá um nó na cabeça, porque é muito amor, né? O Senhor do universo quis se humilhar tanto por nós. Quis realmente viver a vida humana de uma forma plena. Ah, padre, mas e os poderes de Jesus? Não, os poderes de Jesus, santos também tiveram na terra. Só que em Jesus é pela união hipostática, pela natureza divina e humana, que fica no mesmo indivíduo. Já os santos é pela inabitação. Quando a gente é batizado, o Espírito Santo mora na nossa alma. Se chama inabitação. Por exemplo, Jesus lia os pensamentos dos outros, não é? Padre Pio, você vai confessar com ele. O que você não arrependeu não? Cai fora. E aquele outro pecado que você não fez? Ele até confessando o pai, né? Papai, só isso, papai? E aquilo. Aí o pai sai lágrima no olho, não é? E aquilo. Então é um dom. Só que não é união hipostática nos santos. Também o santo voava, São José de Cupertino. São José de Cupertino voava na hora da missa. Eu não voei nenhuma vez também. Estou fraco. Não ressuscitei nenhum morto, não voei nenhuma vez. Você está com um padre fraco. Está muito fraquinho. Mas eu aceito a minha condição. Não é? Mas tinha santos que voavam, flutuavam. Não era só São José Cupertino, não, tinha outros. Então são dons para a missão. Jesus recebeu dons para a missão. Ele não andou sobre as águas à toa, só para aparecer. É para mostrar que ele é o Senhor das leis da natureza e que ele é capaz de fazer a Eucaristia. Ele não parou a tempestade para aparecer. Era para aumentar a fé, mesmo nas tempestades nossas. Então, tudo que Jesus fazia de milagres e tudo, era em vista da missão. E quem infundia o poder nele era a natureza divina. Mas isso aconteceu também com santos, vários milagres. Vários milagres. Aliás, até com a Eucaristia. Não sei se na Índia todo mundo soube, mas tem um padre no Sri Lanka que ia ter um tsunami. O mar já tinha se retraído. Você sabe que o tsunami tem um terremoto, o mar retrai e depois vem. O padre no Sri Lanka pegou o ostensório e foi para a praia e disse: Senhor, aqui não. E o tsunami não teve. Então, até os mortais assim de hoje, mesmo com o Santíssimo, né? Santa Clara também pegou o Santíssimo quando os soldados foram invadir o mosteiro. É famoso. Santa Clara sai com o Santíssimo e os soldados não invadem, né? Então, esses poderes em vista da missão também acontecem com os santos. Então, Jesus fez, claro, com a natureza divina, mas os santos também fizeram. Ressuscitar morto, São Paulo, né? Os apóstolos ressuscitaram. Então, não quer dizer nada. Jesus, durante os 30 anos, teve que aprender tudo. Quando a mulher disse, quem me tocou? Ele sentiu uma força, mas ele não sabia quem tocou. Não foi teatro. Quando ele estava no horto, Senhor, afasta de mim este cálice, mas não seja... Ele realmente estava vivendo aquilo. Nada foi teatro, nada. Pela kenosis, pela humilhação que ele sofreu. Então, vamos pegar hoje o exemplo desses dois apóstolos que deram a vida por Jesus.
E vamos pedir para Deus para nós sermos fiéis como eles e dar a vida para Jesus, né? Entregar a cada momento. Primeiro, a dar a vida a cada dia, entregando o seu trabalho, as fadigas, vindo aqui, dando prioridade à missa. Lembra dos pontinhos brilhantes no mundo, que são os de missa diária. Sei que tem gente que não pode, mas é diferente. É diferente. Tem gente que, quando a gente tem algum evento à noite, festa, fala, não, vai ter missa de manhã? Eu sempre tento que tenha. Não, por quê? Porque a missa diária é que me dá força para o resto. É místico, né? Essa missa de manhã parece que é meio místico. É místico. Ela te faz viver uma vida sobrenatural. Então, sejamos fiéis. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Falar em pedirdes em meu nome, quem estava aqui no Domingo da Misericórdia na palestra do Renato? Foi boa? O Renato teve várias provações na vida. Por isso eu queria que ele falasse da misericórdia. E uma delas agora era a parte financeira. Aí eu rezei com ele lá em casa, tudo. E um amigo meu estava o ajudando financeiramente. No dia de São José, ele foi diante da imagem de São José. Você vê como que o Espírito age, né? E chorou. Falou que chorou. E disse, Pai, quando eu vou voltar a sustentar a minha família? Porque tinha umas lojas, ganhava muito bem, né? Depois ele adoeceu e tomou decisão errada também. Quando? No dia seguinte ele foi fazer uma adoração na Sagrada Família. E a esposa de um empresário falou, Renato, estava indo embora, tive que voltar. Você está precisando de algum emprego? Aí ele, sim, não. Vai falar com meu marido. No dia seguinte. Sabe como foi a entrevista? O marido dela falou assim, e aí, meu filho? Que bom que você vai trabalhar aqui. O que você quer fazer? Quanto você quer ganhar? Qual salário você quer ganhar? O que você faz para manter sua família? Não, eu vou vendo umas coisas de biscoito e tal. Não é para parar, não. Continua. Qual dos trabalhos te serve? Esse salário que você quer aí, é esse aí mesmo? É. Então tá bom. Começa amanhã. Vocês entenderam isso? Não? Isso não existe. Isso não existe. Ou vocês acham que isso é normal? Até a escada das irmãs lá é mais normal que isso que São José fez. Isso é para quem crê. E para quem é generoso. Ele tem acho que 6 filhos, né? 7. Para quem é generoso e reza. Então, com fé, tudo acontece. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja.